Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 3221-4899. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Meu nome é Ricardo Agostinho, sou candidato a presidente do Santos. Fui candidato na última eleição, fiquei em segundo lugar no online. Fui embaixador do Santos no triênio 2017, 18, 19 e 20, na verdade, né? Porque comecei na primeira, peguei o último ano da gestão do Modesto, depois fui reeleito e fiquei mais os 3 anos da gestão do Pérez. Santista desde os 6 anos de idade, que eu me lembre. Meu primeiro brinquedo que eu me lembro era um peixinho do Santos, que eu fui ver no Mercado Livre esse dia, tá R$700, quase comprei de novo, porque é um brinquedinho de plástico, que era um peixinho jogando bola com a camisa do Santos. E dali, meu primeiro jogo na Vila foi com 6 anos, meu primeiro no Pacaembu com 7. Naquela época ninguém discutia se era Santos ou São Paulo. Se jogava, o Santos jogava em qualquer lugar. Jogava no Rio, jogava em qualquer lugar do mundo, né? E aí eu cresci, tive muito tempo na Jovem, participando, indo, ia junto nos jogos, etc. Principalmente na década de 80. Aí depois casei, fui morar fora um tempo, voltei. E nunca deixei de estar perto do clube. E até mais ou menos na época de 2010 que eu comecei a me envolver com a política do clube, conhecer, principalmente, né, no finalzinho ali da ONG, da Resgate, que tinha aquele trabalho que era muito legal. Então a gente gostava, o pessoal associando muita gente, isso era muito importante. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, que o Santos precisava ser... Hoje é um negócio de sucesso, todo mundo fala disso, mas eu lembrava que isso era coisa clara para mim, de ser sócio do Santos, né? Porque o clube precisava desse dinheirinho, que fosse e tal. E sempre trabalhei muito em cima disso. Estava lá, votamos no Laura a primeira eleição, votamos na segunda, que não tinha como não votar nele naquela época, né? Porque realmente foi uma coisa espetacular, a história do Neymar estourar, aquele time maravilhoso que deu liga. E a gente sempre esteve participando, né? Fiquei nesse tempo, literalmente fiquei tentando ajudar de todas as formas que a gente podia. E cheguei à embaixada justamente por conta disso. Por saber que era uma maneira de você engajar o torcedor de São Paulo, onde temos mais de 1 milhão de torcedores, de fazer ele se aproximar do clube, trazer os ídolos. Porque assim, viver em Santos é muito fácil. Para quem é santista é muito fácil. Você vira uma esquina, você dá de cara com o Clodoaldo. Você vai no banco, você vê o Edu. Você tá pro outro lado, qualquer lugar que você vai tem jogador do Santos. Você acha o Negreiros ali, o Aloysio tá ali na porta. Aqui em São Paulo é mais difícil, né? Aqui em São Paulo é bem mais difícil. Então para mim foi muito interessante, a gente conseguiu fazer isso com sucesso, graças a uma grande equipe, que eu acho que o meu maior mérito como embaixador foi juntar pessoas. Então isso me credenciou, por isso fui convidado. Eu não pensava em ser candidato a presidente em 2020, literalmente não pensava. E fui convidado justamente por isso. As pessoas falaram, olha, você tem um poder de agregar. Pessoas diferentes que não se gostam, ficam com você e acabam sentando na mesa com você, porque você se dá bem com todo mundo. E daí fui candidato, assumi essa responsabilidade, tive um excelente vice, que era o Ronald Monteiro, trabalhamos bem, não deu para ganhar, mas a gente entendeu o processo do clube, entendeu como funciona, e estamos aqui de novo. E aí me credenciei com o Ivan Ludovici, que é um cara sensacional, um filho da terra, uma família tradicional, e um baita procurador, uma pessoa que dá um exemplo maravilhoso. E assim, nessa parte jurídica, técnica, eu acho que é impossível você conseguir um cara com essa credencial. Então eu me senti muito bem preparado com o grupo que a gente tem e para trabalhar muito pelo Santos nesses próximos 3 anos. Para fazer o Santos voltar a ser protagonista no futebol e também nas finanças, na base, em tudo que sempre fez o diferencial dele. E esse é o momento da gente fazer essa virada. Então, por conta disso, eu queria inclusive apresentar o Ivan para vocês, porque a gente se sente pronto e conta com vocês. Perfeito. Tá aí o candidato a presidente, Ricardo Agostinho. Quero apresentar agora o doutor Ivan Ludovici. Seja bem-vindo ao canal Varanda Futebol Debate, doutor Ivan Ludovici. Gostaria que você se apresentasse ao torcedor santista. Boa noite a todos os varandeiros, varandeiras, aos sócios e torcedores do Santos Futebol Clube. Boa noite, Marcão, em seu nome aqui. Eu desejo uma ótima noite para toda a equipe do Varanda Futebol Debate. Bom, meu nome é Ivan Ludovici, eu sou nascido e criado em Santos. Sou um menino da fila, nasci em 84 e frequentando a arquibancada, surgiu esse amor pelo Santos Futebol Clube.
né? Sou um torcedor de arquibancada, me formei em Direito, e aí eu resolvi fazer carreira pública. Resolvi prestar concursos públicos, eu tive a felicidade de passar em 6 concursos públicos, 2 vezes em primeiro lugar, e me tornei procurador do Estado de Minas Gerais. Especialmente porque no Estado de Minas Gerais os procuradores podem advogar. Eu sempre quis ter uma atividade privada além da carreira pública. E lá montei meu escritório de advocacia, tive êxito como empreendedor também. Meu escritório se tornou um escritório muito grande, advogamos para empresas de faturamento bilionário, para políticos. Parti também para a carreira acadêmica, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado. E na área política, fui vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Depois me tornei presidente em 2016 da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Fui reeleito em 2018, presidente dessa associação. Em 2020 fui eleito vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, dos Procuradores dos Estados do Distrito Federal. E agora, em 2023, fui reeleito vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal. Então, eu recebi o convite do Ricardo e nos meus 39 anos eu entendo que tenho tanto a parte racional, a competência técnica, quanto a parte emocional, o amor pelo Santos, para contribuir para, junto com o Ricardo, a gente possa, nós, todos juntos, reconstruir o Santos Futebol Clube. E venda de ingressos, que muitos dizem que em algum momento os ingressos foram vendidos por valores menores e de alguma forma, um ganho adicional teria sido obtido por você no ponto de venda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse ponto que foi questionado por muitos lá atrás na gestão do José Carlos Pérez, e queria, claro, que você também falasse um pouquinho do seu trabalho nas embaixadas. Muito obrigado pela pergunta, Marcão. A gente precisa dessa oportunidade, né, para realmente esclarecer que é uma coisa óbvia. Inclusive, aconteceu o seguinte, na entrada dessa gestão, foi solicitado por um dos conselheiros que estava na última gestão do presidente Rolo, uma sindicância para entender esse processo. Porque havia essa conversa, né, foi feito isso, uma fake news de campanha, e ele, felizmente, ele teve essa atitude. Para mim foi excelente. Por quê? O Santos fez essa sindicância, houve uma comissão de inquérito de sindicância, levantaram, chamaram a Secretaria Social, o responsável pela Secretaria Social, chamaram a empresa que comercializa os ingressos, tá? Para prestar esclarecimentos, para apresentar planilhas, etc. E o resultado, posso inclusive apresentar para vocês aqui, depois eu mando para ti, seria legal você mostrar isso, né? Eu não gosto, eu sinceramente sempre me resguardei de ficar conversando, porque é muito fake news que eu vejo, muito fake em rede social, que não tem nome, não tem RG, né? Entendeu? Então assim, a gente não perde tempo com isso, que a gente sabe que é mandado, né? Mas sempre apareceu esse tipo de conversa e eu tenho ali, está todo documentado. O clube fez, mandou que não existia nenhuma hipótese, inclusive eles fizeram mais, foram pesquisar questão, se havia cambismo, qualquer coisa. E não havia nada. Eu tenho essa documentação toda do clube, tá? Foi bem esclarecido. A empresa falou que realmente era um bom ponto de venda, que trabalhava bem, nunca tivemos problema, nunca teve problema de caixa, até porque o sistema é tão simples. E assim, é uma coisa que acontecia muito no Santos, que a gente precisa pensar muito, sabe? Eu tenho farmácias, eu tenho lojas, né? Lojas de varejo de farmácia. Tem um delivery também, ok, de atacado, mas tem lojas de varejo. Me ligaram do clube, aqui da subsede de São Paulo na época, pelo amor de Deus, ajuda a gente que nós vamos ser multados pelo Estatuto do Torcedor. Precisamos de 5 pontos de venda e só temos 4. Eu falei, tá bom, você quer que eu fale com quem? Que eu vejo alguém aqui no bairro, é isso? Uma lotérica, alguma coisa? Não, a gente quer colocar aí. Eu falei, não faz sentido. Porque o que eu vou fazer com uma farmácia com um ponto de venda de ingressos, entendeu? Não existe isso. Não, pelo amor de Deus, quebra o galho, a gente deixa aí um tempo, depois tira e tal, a gente até achar outro ponto. Eu falei, tá bom. Coloquei, os primeiros jogos não tem muita procura, e aí começou. Todo mundo me conhece, né? A pessoa que está na arquibancada desde 6, 7 anos, então todo mundo me conhece, aí começou, não, vamos lá que não tem fila, etc. Aconteceu o contrário, começou a ter mais fila lá do que nos pontos normais da loja que tinha da Santos Store na época. Tá. Não tem como fazer nada diferente, porque assim, é um notebook, é a máquina de cartão de crédito acoplada e a impressora fiscal, que ela faz o termo, que é com o QR Code, né? Então, era normal. Chegou uma época, vê só, a gente não é remunerado, é bom lembrar isso, a gente não é remunerado.
Chegou uma época que eu tive que contratar um funcionário, paguei um pouco mais de salário mínimo para ele, para ficar por conta disso. Quando ele estava livre, ajudava lá na limpeza, etc., mas por conta disso, porque tinha volume, tinha procura, né? E a gente, para mim foi importante também por o seguinte, a gente sempre pensa no ingresso, a gente está acostumado com cartão de sócio, etc., e eu comecei a ver uma realidade que a gente esquece da pessoa que não tem dinheiro, da pessoa que não tem cartão de crédito e débito, tá? Então, o sócio ele se vira fácil, né? Ele vai lá, entra no site, briga porque não consegue, porque é bagunçado, ok. Mas esse cara que não consegue ser sócio, eu cansei de ver pessoas chegarem na porta com dinheiro, contado, com notinha, moeda, etc. E aí, às vezes, alguém passava o cartão, comprava 2 ingressos e pegava, tal, recebia o dinheiro para ajudar essa pessoa. Isso foi muito importante para eu entender que as coisas são bem difíceis para muita gente, né? Para o torcedor que quer amar o Santos, que quer ir no jogo. E daí a gente fez isso por muito tempo. Chegou a época perto da eleição, acontece o que acontece com o sistema de sempre, né? Aí as pessoas que aparecem muito, e eu realmente, por conta da embaixada, que aí ele já estava com a embaixada, por conta da embaixada a gente aparecia muito, tinha uma agenda muito positiva, estava na Rede Globo, Bandeirantes, toda hora, porque fazia evento com crianças, etc., com ídolos. E aí apareceu essa história, o presidente quis descredenciar na época, depois a gente conversou e ele se acertou, olha, foi para lá, esquece, e ok. Mas pediu para descredenciar, não precisava mais, agradeceu os serviços, ok. E aí começou esse zum, né? O clube fez o que eu achei certo, fez a sindicância e acabou. Foi provado que não existe nada, nunca teve nenhum problema. Para dizer que não teve nenhum problema, tivemos. O que aconteceu? Vendia tanto ingresso em um determinado jogo, um clássico qualquer, porque a torcida vai, né? Quando tem jogo bom, a torcida vai. Quando tem time bom, mais ainda, né? Acabou o rolo de ingresso. Era um jogo da CBF, era um jogo do Brasileiro. E aí o funcionário pegou, só tinha um rolo lá do Paulista. Pegou para usar. E aí imprimiu, estava acabando, faltavam 18 ingressos. E assim, o ingresso é um QR Code. Para quem não entende, ou está acostumado aí em jogo, é um QR Code. Então não tem nenhum problema, porque é um papel térmico que aceita, só que no verso o patrocínio era outro. O patrocínio da CBF é um, o patrocínio da Federação era outro, né? Então 18 ingressos, em toda uma história aí de anos, saiu com um patrocinador diferente. E aí a empresa entrou em contato e falou, não usa a bobina errada. Foi a única coisa que a gente tem para dizer que não. Então, olha, não usou a bobina errada, etc. Acabou. De resto, a empresa, literalmente, a empresa lamentou a nossa perda. E quem perdeu também foi muito santista, que tinha facilidade. Até hoje, Marcão, fazem 3 ou 4 anos, para você que está em casa, o Santos não tirou o nome da minha farmácia, o telefone do site, e até hoje eu recebo ligação. Até hoje. E a gente, todo mundo, às vezes o cara, pô, Agostinho, ainda tem aí? Eu falei, não, pô, não vende. Aí passa um mês, o cara liga de novo. É isso. Vocês hoje, pessoalmente, estão prontos para poder se dedicar 100% ao Santos Futebol Clube? Hoje vocês não moram em Santos, vocês moram em São Paulo, correto? Vocês estão prontos já para poder mudar a vida de vocês para a Vila, para Santos, para poder se dedicar 100% ao Santos Futebol Clube? Ó, pro Ivan é até mais fácil responder, porque ele tem apartamento, tem tudo lá em Santos, tá tudo fácil, né? Vou falar o meu é mais difícil nesse aspecto no primeiro momento. Por quê? A questão profissional está resolvida, né? As lojas andam sozinhas, minha mulher já assumiu isso, então eu não tenho dificuldade. Já é algo que vinha de 2020, né? Por conta da outra campanha, então eu já entendi esse processo. Apartamento em Santos, porque não tem como não viver em Santos. Você pode até vir para São Paulo umas 2 vezes por semana, você tem uma subsede aqui que você tem que aproveitar, você tem muitas possibilidades comerciais, né? Em São Paulo, você precisa capitalizar o clube, precisa trazer dinheiro, então você pode subir e descer, que é uma coisa de 1 hora, 1 hora e meia. Mas você tem que viver em Santos, você tem que respirar o clube. Isso está muito claro para minha família, está resolvido há muito tempo. Desde 2020 estamos resolvidos sobre isso, né? E profissionalmente as coisas andam. Já por Ivan é até mais fácil, né, Ivan? Alexandre, no meu caso, eu nunca efetivamente saí de Santos, né? Eu tenho meu apartamento em Santos, meu imóvel em Santos, porque o meu trabalho ele é online, basicamente. Então eu nunca saí efetivamente de Santos. Agora, eu também tenho a possibilidade legal de me licenciar. É muito importante deixar isso claro para o associado. E graças a Deus eu tenho total condição de viver, sabe? A furadeira tá pegando? Pode, porque surgiu uma furadeira aqui, viu, espectador? Desculpa. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Eu tenho alguns imóveis. Pô, em Santos eu tenho vários imóveis. Eu tenho um imóvel aqui em Moema, que é o estúdio aqui no Butantã, em Moema. Eu tenho um aqui na Liberdade, eu tenho em Campos do Jordão, que eu até alugo, se alguém quiser alugar. Enfim, perto do Baden. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem de vida, sabe? Eu não tenho nada a reclamar nesse ponto. O Ricardo também, muitas vezes as pessoas falam assim, o Ricardo é dono de farmácia. Não, o Ricardo é dono de farmácias, né? Então ele tem total condição, eu também tenho, nós temos totais condições de nos dedicarmos 100% ao Santos Futebol Clube, que é a nossa prioridade, não pode ser opção de ninguém.
tem que ser prioridade. Da tua relação com o ex-presidente Marcelo Teixeira. Queria que você comentasse sobre a sua relação com o Marcelo e se você tem tido conversas com o Marcelo Teixeira, se existe alguma possibilidade de união com o Marcelo Teixeira, porque existe uma grande dúvida do torcedor santista se o Marcelo vai ou não ser candidato. E caso de fato o Marcelo seja candidato, o que muda na tua campanha? Mas só o adversário mais difícil de derrotar. Primeiramente. Falando sobre a minha relação com o Marcelo, começou em 91. Foi bem casual, ele foi presidente nessa época, não sei se vocês lembram disso, 90, né, naquela época, era muito jovem, e o Santos estava em dificuldades financeiras, veja você. E assim, minha mãe tinha um atacado de papelaria, de material de escritório. Aquelas coisas que a gente não ouve mais falar, bobina de calculadora, fita de máquina, margarida de máquina elétrica, essas coisas. E aí o Santos tinha dificuldade, inclusive, para isso, para comprar, para pagar. Que era uma coisa natural, né? Ele pegou um rabo de foguete mesmo. E aí o que nós fizemos? Eu me cotizei e falei, olha, conversei com o Mauro Ungaretti, seu falecido Mauro Ungaretti, com o seu Vasco Vieira na época, o pessoal que estava lá com ele. Eu falei, escuta, eu queria ajudar. Eu posso ajudar dessa forma. Ajuda vocês? Pô, claro que ajuda. Então, o que acontecia? Eles mandavam a lista de material de escritório para mim e eu levava para a Vila. Eu ia para jogo, então eu falava, que dia vai ter? Vai ter jogo quarta-feira, Santos e Goiás? Eu desço e levo tudo. Aí levava e doava para o clube. E o Marcelo quis me conhecer. Aí a gente começou a ter um diálogo, assistimos o jogo junto. Ele sempre agradecia, sempre me apresentava. Pô, esse cara aqui é santista de verdade, tá junto, ajuda o clube do jeito que pode. É isso que a gente precisa nesse momento. E nasceu uma amizade boa. Não é uma amizade de família frequentar a casa do outro, mas é uma amizade de a gente se conversar sempre, trocar ideias. E nada mais natural. Inclusive em 2020 a gente conversou muito. Em determinado momento ele me procurou pra gente pensar em compor. Ele falou, poxa, você já está com a campanha e tal, o que você acha de repente a gente se juntar, sentar e chegar no meio termo, ver nós dois sair? Aí depois ele mudou de ideia, eu já estava bem consolidado também de qualquer maneira, e seguimos em frente, mas sempre com amizade, sempre conversando. E agora, nesses últimos meses, aconteceu uma situação semelhante. O pessoal dele me procurou, pô, a gente queria conversar, conversamos, ele queria saber, falou, o que você está pensando da eleição? Eu falei, presidente, eu estou saindo candidato, eu vou sair candidato, já estou com tudo preparado. Por quê? Você está pensando em sair? A gente pode conversar. O que você está pensando para o seu futuro? Ele, não, eu queria entender e tal. Eu falei, olha, se você tiver alguma coisa diferente, a gente conversa, mas eu sou candidato. E vou até o fim. Não tenha dúvida disso. Tá? Eu estou muito consolidado, eu sei muito bem o que tem que ser feito. Eu aprendi muito na última eleição, criei casca, entendi o processo do clube, entendi o que o clube precisa, já estou trabalhando, já busquei pessoas, como vocês sabem, no nosso lançamento, quem pôde assistir, quem não assistiu, entra lá no site www.ricardopresidente, vai ver a apresentação, já com profissionais de mercado, como o Pedro Henrique, Marcelo Campos, e tantas outras pessoas que a gente já está trabalhando, e falei, vou em frente. Tá? E conversamos mais umas 2 ou 3 vezes, e que eu saiba, ele não é candidato. Eu louvo as pessoas que são candidatas hoje, porque a gente, quando assumiu, nós fomos os primeiros a lançar a candidatura, né? O Santos estava numa situação assim, o que eu tomava de paulada no Twitter, a gente falando, olha, o Santos vai cair, você tem plano B? E eu falava, calma, pode acontecer, claro, mas calma, que as coisas se ajeitam, vamos torcer que não. O Ivan também sempre muito otimista, né? E tá aí o Marcelo Fernandes para não nos desamparar, e a coisa fluiu, e a gente continuou, fomos perseverando, trabalhando, buscando parcerias, buscando parceria com o banco, buscando um monte de situações. E essas pessoas que estão entrando agora, também os louvo. Acho que daí para frente, eu acho que está tarde. Porque assim, você não pode chegar, ganhar uma eleição para depois pensar o que você vai fazer. Nós estamos trabalhando há 6 meses, pelo menos. Há 6 meses, efetivamente com projetos, efetivamente falando com pessoas, falando com empresas, tá? Então não dá para fugir disso. Então como é que você vai ganhar por ganhar? Vai ser a mesma coisa de sempre. Vamos juntar 4, 5 pessoas que não se conhecem, que nem se gostam, para juntar voto dali, porque as pessoas conhecem, ganha, e aí vamos ver o que vai fazer, ou vamos ver se vai se dar certo. Não. Então a gente tem um trabalho muito consolidado. Eu acho que o ex-presidente Marcelo, ele é um conselheiro, né, um nato. Desejo estar com ele, contar com a liderança dele no conselho, que nos ajude muito com a sua experiência, mas eu acredito que a coisa vai fluir naturalmente e a gente vai assumir o clube.